minutos das 9h30, nós se calhar vamos começando, até porque a doutora Cristina Nobre pediu-me para, se possível, começar logo no início da sessão, porque tem depois um compromisso. E depois a seguir eu tenho comigo a nossa outra convidada, que é a professora Mercília, minha irmã Mercília, que vive em Leiria, e a partir das 23 horas ela não pode andar na estrada, portanto também tem aqui este problema, que ela vai ter que ir para Leiria e tem que chegar a casa antes das 11, senão pode correr mal, não é? E a Mercília convidou alguns dos teus alunos, não é? Dos teus alunos, para também participarem e partilharem connosco também um bocadinho. Portanto, eu para já, em nome do Rotary Clube da Marinha Grande, dava as boas noites e as boas-vindas a todos os companheiros, a todos os nossos convidados que fizeram o gosto de se juntar a nós esta noite. Como isto é uma reunião a dois, eu passo a palavra também à companheira Laura Esperança para ela também dar as suas boas-vindas ou dizer aquilo que lhe vai na alma. Olha, então, obrigada Helena, boa tarde ou boa noite a todos. Hoje não vamos formalizar a reunião com os nossos rituais, mas eu não podia iniciar a reunião a agradecer do coração à Helena, a qual estava comprometida comigo, ou estaríamos as duas comprometidas em fazer algo em conjunto, e a Helena teve a feliz ideia de entender que a temática da poesia em novembro, que era uma temática talvez que vocês gostassem, e desde logo aderi, pusemos a questão ao corpo, ao nosso Conselho Diretora, e por isso eu não gostaria muito de intervir, além de, à semelhança do que foi pedido, depois também ler, tentar ler o melhor que sei, uma poesia que também escolhi, e desejar que vocês realmente gostem. O trabalho de Leão foi da Helena Silva e ela realmente é para mim um grande exemplo de como uma pessoa, é o primeiro ano que ela é presidente, é sempre um ano muito constrangedora, como é que ela se aventura nestas coisas, por isso... Leão é a palavra certa, porque eu sou sportinguista e apesar de nós não falarmos, somos, isto realmente... E por isso eu espero que todos desfrutem, que possamos todos participar, naturalmente para nos aventurarmos depois a novas iniciativas, e eu acho que isto também cimenta, digamos, estes encontros também cimentam relações entre as pessoas. Eu acho que é o momento ideal para nós, dentro dos condicionalismos, desfrutarmos o melhor que todos nós temos. Então, uma boa noite a todos. Helena, naturalmente muito obrigada às convidadas, ao vosso esforço. Pronto, vocês sabem que nós somos agradecidos do coração. É isso. Muito Vamos obrigada. então dar início a esta noite diferente, esta noite especial. Poesia porquê? Poesia porque a poesia consegue com certeza projetar-nos para um outro mundo, um mundo onde não há Covid, onde não há pandemias, onde não há confinamentos, onde não há recolheres obrigatórios. Nós esperamos que esta noite seja uma noite sobretudo bonita, e foi a pensar assim que nós pensámos em criá-la, eu e a Laura falámos, não é nada como ela teve a dizer, isto foi um trabalho conjunto. E então, para não perdermos mais tempo, até porque as nossas convidadas têm aqui alguns compromissos e isto tem mesmo que ser um bocadinho agilizado, eu dava então a palavra para começar à doutora Cristina Nobre, para nós começarmos então com o nosso, se é que posso dizer assim, o nosso poeta Afonso Lopes Vieira. Muito obrigada. Pedia só a toda a gente que desligasse então os microfones, enquanto a doutora Cristina... Em primeiro lugar, eu queria agradecer a forma como me convidaram, que foi dentro de uma informalidade e foi essa informalidade que me agradou. E, portanto, pedia-vos que me tratassem como uma companheira aqui
eu não sou a doutora Cristina Nobre, isso é na escola, isso é no Politécnico. Assim, aqui eu sou a Cristina Nobre, sou a mulher que estudou o Afonso Lopes Vieira e continuo a estudar. E agora eu queria pedir ao João Teixeira que me permitisse compartilhar o ecrã, porque eu passaria um pequeno diapositivo que tenho e se vocês depois ficarem interessados nele, o que é que eu faço? Depois eu converto isto em PDF e envio à Helena Silva. E depois a Helena pode perfeitamente passá-lo aos outros companheiros, está bem? Não é preciso que fique nada. Bom, portanto, Cristina, eu penso... já está do teu lado, está bem? Ok, já vi, já está, e agora já deve estar também do nosso lado, à partida. Penso que estará, não está? Sim, senhora. Bom, o que vemos aqui, ou penso que estão todos a ver também, são uma série de fotografias de Afonso Lopes Vieira, mas sobretudo está retratado o Afonso menino, vocês veem-no sentado, o Afonso jovem, o Afonso retratado pelos pintores, o Afonso pelos amigos dele em sanguíneas, portanto a carvão, aquele carvão mas quase a cor do sangue, daí o nome de sanguínea, e depois a fotografia dele, que para mim é a mais bonita, sentado nas árvores que felizmente não arderam em São Pedro de Moela. Bom, no fundo todas as imagens que eu trago aqui foram cedidas pela Biblioteca de Leiria, pela Biblioteca Afonso Lopes Vieira, e eu agradeço a ela, e aqui este é o retrato que toda a gente conhece do Afonso Lopes Vieira. Isto é um quadro a óleo pintado por Eduardo Malta, que era o pintor que retratava as entidades do Estado Novo de Salazar, estão a ver? E isto também acaba por ter um significado na maneira como o Afonso Lopes Vieira foi entendido depois. Agora reparem, numa coisa que eu acho que é interessante é que o que nós temos aqui é um Afonso Lopes Vieira que se dizia o aristocrata do povo e ele numa pose aristocrática, e reparem que lá está o monóculo, certo? Estão a vê-lo? Ele está aqui, eu acho que com o meu cursor consegui lá, ele está aqui o monóculo, mas ele usa uma camisa de pescador. Ele pediu na Nazaré, à mesma modista que na Nazaré fazia as camisas para os pescadores, que lhe fizessem uma a ele e quis ser deliberadamente, foi ele que posou usando esta indumentária, portanto é o aristocrata assim, mas popular. Aqui tem fotografias dele em pequenino com a mãe, que era originária de uma família alentejana, e depois tem ele com o tio-avô das Cortes, o Rodrigues Cordeiro, não é? Que foi um homem fantástico porque ele não teve descendência e acabou por deixar a biblioteca dele, que era muito grande já, ao sobrinho neto, e o sobrinho neto depois foi aumentando a biblioteca dele. Portanto, quando nós dizemos a biblioteca do Afonso Lopes Vieira, devíamos dizer do Afonso Lopes Vieira e do seu tio-avô, porque a biblioteca do Afonso Lopes Vieira, que está hoje em dia em Leiria, reúne as duas bibliotecas. E é engraçado o avô estar precisamente com um livro, não sabemos qual é, eu gostaria de saber, e o Afonso Lopes Vieira estar quase a abraçar o tio-avô. Aqui temos uma fotografia, como nós temos todas uma, quando fomos para a escola primária, mas é interessante é que Afonso Lopes Vieira viveu em Leiria mais ou menos até aos 4 anos e nesta altura foi para Lisboa porque o pai dele, que também era advogado, também se chamava Afonso, mas tinha lá o Xavier, que era o nome também do tio dele, António Xavier Rodrigues Cordeiro. Pensa-se que este Xavier tem a ver com alguma ligação judaica na família, mas é melhor eu não dizer nada porque o engenheiro Ricardo Chartres de Azevedo saberá mais disto do que eu. E ele é este menino que está aqui. Aqui ele não parece nada um aristocrata popular, é um menino no meio dos outros, ok? Temos aqui, estão a ver uma ligeira cruz, eu pensei, meu Deus, parece uma cruz dos judeus, tal e qual, pronto, aqui está ele, mas isto é uma marcação, isto é, a fotografia está assim, para que eles na biblioteca saibam qual é o Afonso Lopes Vieira. Depois temos aqui duas fotografias lindíssimas, quando ele ia de barco na Nazaré, ele gostava tanto de algumas famílias da Nazaré, por exemplo, da família do Mário Botas, do pintor Mário Botas que morreu precocemente, ele era amicíssimo da mãe dele,
e ele ia muitas vezes passear com os pescadores. Porquê? Porque ele era um aristocrata popular e fumava cachimbo com tabaco holandês. Então os pescadores levavam-no porque ele dava o tabaco do cachimbo. Estão a ver, isto é engraçado. E depois, montando nas dunas, parece-me que será entre São Pedro e a Vieira, parece-me que será nessa direção. Poderei estar enganada, mas reparem uma coisa que é interessante, esta fotografia, isto é a caligrafia dele, isso não tenho dúvidas, foi datada por ele, 1903, e o nome do cavalo, Tritão, Tritão. Okay? O cavalo era o Tritão e ele fazia as viagens dele. Agora reparem, a indumentária é o Lourenço da Arábia, certo? Ora cá está ele. Bom, ainda nós agora achamos estranho que a moda seja tão importante para nós. Ele era um dandy, obviamente. Isto aqui é uma fotografia do quarto dele, da República onde ele morou, em 1900, também está datada por ele, e vejam o mobiliário, não é? Portanto, nós hoje em dia dizemos, agora usam-se as coisas artesanais. Qual agora? Em 1900 já lá estão os púcaros, os pucarinhos, as coisas de barro, até uma roda de uma bicicleta, extraordinário. Aqui é uma representação que eles faziam, eles tinham um grupo de teatro e eles faziam representações de peças de Shakespeare, ok? Aqui está uma delas, cá está a caveira na mão, todos seremos mortos um dia, Macbeth, cá está ele. Aqui temos a Casa das Cortes, a tal casa que foi e que existe ainda hoje, já sabem que não é mais do Afonso Lopes Vieira, portanto agora é particular, foi vendida, a Casa das Cortes, que era do Rodrigues Cordeiro, e aqui ele, mais uma vez, na Casa das Cortes, porque isto é, sem dúvida alguma, o muro da Casa das Cortes, onde ele gostava muito de ir visitar o avô, e onde também montava, porque ele está com botas de montar, portanto é muito provável que sim. Aqui temos a Casa de Lisboa, que também já não é dele, foi vendida, neste momento acho que é um grupo de seguros que tem essa casa, no Largo da Rosa, e aqui a Casa de São Pedro de Moel, que hoje em dia é a Casa Museu Afonso Lopes Vieira. Aqui temos um aspecto da capela que há na Casa Museu, a capela que é dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Este é o óculo que se vê da praia, se vocês estiverem na praia e olharem, é das poucas igrejas no nosso país, em Portugal, que tem o altar virado a poente e não a nascente. Das poucas, não é a única, mas é das poucas. Aqui vocês têm uma imagem da cozinha, também toda tradicional, e aqui a imagem mais apetecida de todas, para mim pelo menos, que é a da varanda com ele lá. Reparem, as chitas de alcobaça estavam penduradas, hoje em dia não estão, nós hoje em dia só temos um algodão, uma espécie de algodão alaranjado, nessa altura ele seria mais amarelado e tinha conchas cozidas em determinados sítios, que hoje em dia não tem, mas estas fotografias permitem-nos fazer uma reconstituição de como era. Aqui tem alguns desenhos que ele teve como presente dos amigos, aqui do Adriano Sousa Lopes, que foi um grande pintor, que já esteve na Gulbenkian, grande parte da sua obra, e aqui tem um desenho da irmã da atriz Amélia Rei Colasso. Este não é da Amélia, mas sim de Alice. A Alice, que também tocava piano, também tinha muito jeito para desenhar e fez-lhe este desenho. Elas eram visitas da casa e é uma espécie de gratidão, quando se iam embora desenhavam. Ora, é bom de ver onde é que ele estava. Ele estava debruçado na varanda de casa dele em São Pedro a olhar para o mar. Reparem que isto é a mesma posição da estátua do mestre Joaquim Correia em Leiria. Ninguém entende, mas ele está em cima de alguma coisa. O mestre Joaquim Correia não tinha a varanda, pôs lá uma rocha. Pode ser uma rocha do mar, ele está a olhar para alguma coisa. O que ele está a olhar não é para a rua, nem para nenhuma loja, ele está a olhar para o mar é que está à frente dos olhos dele, o tal infinito.
Depois temos aqui algumas mais conhecidas. Este é um retrato, um óleo do Columbano Bordal Pinheiro, e esta foi a sanguínea. É pena que aqui nós temos só preto e branco, não se vê bem, mas as cores são mais de sangue, por isso é que se chama sanguínea, do António Carneiro, que é companheiro dele. Como sabem, ele é do Porto. No Porto há cartas do António Carneiro para o Afonso Lopes Vieira e do Afonso Lopes Vieira para ele, e eles foram companheiros de república em Coimbra. Portanto, as pessoas sempre se encontram na juventude e grande parte das amizades acabam por despontar aí. Aqui vocês têm algumas das imagens, quanto a mim, mais bonitas, que fizeram de Afonso Lopes Vieira o primeiro cultor da arte, da fotografia como a sétima arte. Até aí a fotografia era um registro, pura e simplesmente. A partir do momento em que ele a usou, ele transformou-a numa arte. E reparem que ele adorava fotografar o pôr do sol, por amor de Deus, se a coisa difícil é isso, não é? E não era, ele não tinha lá filtros, ele tinha que fazer a revelação na casa dele, debaixo das escadas. Isto é uma coisa inacreditável. E a máquina está lá, e quem vir a máquina fica espantadíssimo. No outro dia foi lá um fotógrafo, não queria acreditar que ainda havia máquinas daquelas. Estas fotografias também são dele, isto são, ele chamava de clichês, os clichês que ele fez. Reparem nos pinheiros, os troncos dos pinheiros de Moel, que são agora candidatos à melhor árvore, à mais representativa, e mais uma vez o pôr do sol, com nuvem, sem nuvem, era sempre o que ele gostava mais. Aqui temos a livraria dele. Vocês dirão assim, mas isto é o que está em Leiria. Não é. Esta fotografia é da livraria como ela existia na casa dele de Lisboa, ou seja, no Largo da Rosa. Mas é bom termos estas fotografias porque nós podemos reconstituir como é que ela estava através disto. Ora, se vocês forem lá agora, as visitas podem-se fazer, são visitas guiadas, têm que ser marcadas. As janelas foram adaptadas para que as portadas ficassem exatamente lá, tudo está lá, mas o teto foi rebaixado para ter o mesmo pé direito que ele tinha na casa de Lisboa. Alguns dos móveis já não existem lá, mas a maior parte existe, e vejam aqui. Aqui isto é um tesouro, autenticamente, que atualmente está no Museu Machado de Castro em Coimbra. Ele deu para o Museu Machado de Castro. O que é que estava aqui dentro? Quem fez isto é uma espécie de túmulo da Inês de Castro em miniatura. Okay? E foi o Lourenço Chaves de Almeida, o grande ferrador da arte, que lhe fez isto a pedido dele, para ele guardar o quê? Vejam bem, isto é um poeta. As relíquias eram os cabelos da Inês de Castro, que quando foi as invasões francesas, os franceses abriram o túmulo e algumas pessoas apanharam os cabelos dela. E algumas pessoas recolheram os cabelos e deram ao Afonso Lopes Vieira. E o Afonso Lopes Vieira pediu que lhe fizessem este túmulo, que depois deixou em testamento ao Museu Machado de Castro. Portanto, este não está em Leiria, ok? Não foi roubado por ninguém, está no Museu Machado de Castro. Aqui é a grande época da campanha vicentina, quando ele descobriu que Gil Vicente era quase o Shakespeare português e que ninguém o conhecia. E como ele era um aristocrata, era amigo de outros aristocratas, este é o Manuel Teixeira Gomes, que tinha casa e uma casa com um jardim imenso no Porto. Ele fazia as representações no Porto e levava a Amélia Rei Colasso e o Robles Monteiro, que estavam a começar as suas atuações. Aqui temos o Afonso Lopes Vieira na varanda. É muito bonita esta fotografia, para já porque ele está um gentleman, ok? O verdadeiro dandy. Era verão, ele está de branco da cabeça aos pés, mas tem apenas uma gravata de outra cor. É pena nós não sabermos exatamente qual é. Mas para mim o mais interessante não é isso, é que eu estudei a casa e aqui ainda os azulejos estão intactos. Temos aqui
as orbes do mundo, dos descobrimentos, e aqui a cruz de Cristo. Nada disto está inteiro hoje em dia. Ou seja, se nós tivéssemos uma possibilidade de fazer uma reconstituição, ou se quisesse fazer uma reconstituição, sabemos exatamente como era, porque há documentação disso. Aqui vocês têm um poema dele que toda a gente conhece e, portanto, eu não vou ler. Quando eu der este documento à Helena Silva, portanto, vocês saberão e se calhar todos conhecem de cor. No vosso tempo e no meu, isto era lido na escola. No tempo do João Teixeira e de uma menina que está aí muito gira, a Carolina, não é? Já não é. Ok, mas agora voltou a ser outra vez. As coisas vão e vêm e voltam de novo. Aqui temos mais um poema também muito bonito. Acho que se vocês forem melómanos, vale a pena conhecerem estes poemas do Afonso Lopes Vieira. O livrinho é uma edição, obviamente isto é raro, eu consegui comprar uma num bibliófilo no Porto e vale a pena porque tem 15 poemas de Afonso Lopes Vieira sobre 15 músicas do Schumann, lindíssimas. Daqui aquela muito bonita que fala das crianças como os seres mais maravilhosos do mundo. Ora, cá está. Nos grandes olhos das crianças vê-se o infinito em flor desabrochar e rezo agora a minha prece, falar de crianças é rezar. Estas duas meninas aqui são duas das irmãs Reis Colasso. Deve ser Alice e deve ser Alice ou Mariana, não temos a certeza. Portanto, uma tocava e a outra recitava. O que elas recitavam era precisamente os poemas do Afonso Lopes Vieira e a música era do Schumann, porque o pai delas é que fez a composição para tudo funcionar. Portanto, imaginem a alegria que era para o Afonso Lopes Vieira tê-las na Casa de São Pedro e depois organizar os serões musicais, como nós hoje estamos a organizar este para a poesia. Aqui temos o Afonso Lopes Vieira, figura mediática, iconográfica, ok? Ele sabe perfeitamente que está a ser fotografado, ele não está a olhar para o jornalista, ele está a olhar para nós e de perfil. Estão a ver, eu acho isto inacreditável. Vocês dirão, então é cá em Leiria? Não, isto é quando é no Largo da Rosa, mas como o mobiliário é o mesmo, parece-nos que é em Leiria, ok? Nesta altura, este homem não era ainda conhecido como é agora, mas este homem também já faleceu, se veio a tornar um homem fantástico. Ele era de origem alemã, mas viveu em Portugal, teve nacionalidade portuguesa, é o Adolfo Simões Müller, é também uma personalidade muito importante no mundo das letras portuguesas. Aqui eu tinha que brincar um bocadinho, são caricaturas de Afonso Lopes Vieira. Atenção, só se fazem caricaturas de pessoas muito importantes. O Afonso Lopes Vieira, se fosse hoje, era um opinion maker. O que ele dizia fazia realmente uma corrente. E em primeiro lugar, ele passeava-se, olha, este parece que era na Avenida da Liberdade, vejam bem, agora há dias em que não passam lá os carros, pode ser que um dia passem lá outra vez os cavalos, ele passava lá todos os dias ao fim da tarde de cavalo com uma cartola e espantem-se, este cavalo não era o Tritão, este cavalo chamava-se Pégaso, era o cavalo dos letrados, ok? Depois começam-no a retratar, a caricaturar com a harpa, com a pena, sempre a pena da escrita, mas também pode não ser só isso, pode ser a pena de Perdigão, perdeu a pena, não há mal que lhe não venha, não é? E a borboleta, dos poemas dele da borboleta, voam as borboletas, do ar livre, aqui está ele outra vez, este é do ar livre, porque ele está ao sol, está a apanhar ar, outra vez a harpa e a pena, aqui é quando ele andava feito Sherlock Holmes à procura do Amadís de Gaula. Quem é que escreveu o Amadís de Gaula? Foram os portugueses ou foram os espanhóis? Claro que ele defendeu sempre que foram os portugueses. Depois, isto aqui é muito engraçado, se vocês depois conseguirem, estiquem isto para verem o poema. É um poema a brincar, a ironizar, sarcástico, a dizer que ele quer ser o galo das galinhas todas, a galaria, e aqui
isto é dos anos 20, porque o ex-libris dele já é or piango, or canto. E aqui é quando, em 1928, ele e o padre José Maria Rodrigues fizeram uma edição dos Lusíadas e foram levá-la ao Brasil. E então eles fizeram uma espécie de um jantar numa fragata que se chamava Deus te guarde, que estava ao pé da Torre de Belém. Cá está a Torre de Belém, conseguem ver aqui muito pequenina. Só que a Torre de Belém, em vez de ter a bandeira de Portugal, tem o ex-libris do Afonso Lopes Vieira, a cruz e o búzio, ok? Or piango, or canto. Pronto. E depois, o que é que ele fez? Foi para o teatro e fez o serão clássico e clássico, porque o clássico é porque já era com a Amélia Rei Colasso. E quem é que ele representava? Olha, o Gil Vicente, cá está ele como um menino a dar-lhe a mão, e o Camões. Ok? Portanto, até a esta altura ainda não havia Rodrigues Lobo na vida dele. O Rodrigues Lobo aparece na vida dele depois dos anos 30. Esta caricatura é uma caricatura mais antiga, aliás, se vocês repararem, ele já está praticamente sem cabelo, ou com muito pouco cabelo, já é mais no final da vida, e aqui temos uma dele a tocar no famoso órgão de Búzios, e eu coloquei aqui talvez o poema dele mais conhecido, que eu me vou escusar de ler, a Catedral Verde e Sussurrante, não é? Que toda a gente praticamente conhece, pronto, fica aqui um bocadinho, se depois alguém quiser ver. Esta eu acho que é muito interessante, porque esta já foi dos anos 30, foi quando começaram os problemas do Afonso Lopes Vieira com a censura, porque ele teve, chamemos-lhe assim, um desaguisado, uma briga com o Henrique Galvão, quando ele fez a viagem a Angola e era para seguir para Moçambique. Ele ia lá para fazer conferências. E a zanga dele foi uma zanga que nós hoje em dia diremos, então mas isso é justo, ou seja, ia ele e ia o Agostinho de Campos e o Henrique Galvão pagava X ao Agostinho de Campos pela conferência e o Afonso Lopes Vieira dizia que não pagava nada, porque ele era rico. Ele disse, desculpe, vêm aqui dois homens fazerem uma conferência e, portanto, faz favor, pagam a mesma coisa aos dois. Ele disse que não pagava e o Afonso Lopes Vieira disse, muito bem, então eu amanhã vou-me embora. E veio. Chegou a Angola e veio-se embora para Portugal outra vez. E o Agostinho de Campos ainda foi outra vez a Moçambique. Bem, isto é uma celeuma que vocês imaginam, aquelas brigas, os companheiros dele foram todos escreveram cartas, eu publiquei um livro em que aparecem essas cartas todas, queriam ir para os jornais, ele disse, não vale a pena, o ministro da Instrução Pública quis-lhe dar a Ordem de Santiago para compensar o melindre, ele recusou a Ordem de Santiago, estão a ver? Bom, isto mostra um bocadinho o orgulho dele. No fundo, quando nós ficamos a perder alguma coisa da glória da nossa vida é nos momentos maus. Porque, olhem aqui, eu acho que vocês conseguem ver, isto já não se usa agora. O que é isto? Ora, isso mesmo, é o luto, não é? Quando nos morria alguém da família, usava-se precisamente isto. Hoje em dia já não se usa. Nesta altura tinha morrido o pai dele. Portanto, foi os anos em que Afonso Lopes Vieira perdeu quase tudo. E então ele ficou tão desencantado com a vida social de Lisboa que resolveu vir de Lisboa e refugiar-se na Casa das Cortes. E então ele ficou cerca de 3 a 4 anos a viver na Casa das Cortes. E na Casa das Cortes escreveu o livro mais bonito de todos e também teve que ser escondido da censura, era vendido em Leiria pelo Sr. Martins, na livraria Martins, que se chamava Éclogas de Agora. Ao escrever o Éclogas de Agora, ele ao mesmo tempo ressuscitou o Rodrigues Lobo, porque as Éclogas de Agora têm o tipo de escrita exatamente como são as Éclogas do Francisco Rodrigues Lobo, e ele usou criptograficamente nomes dos grandes ditadores. Salazar estava lá, mas também estava lá Mussolini, também estava lá Stalin. Estão a ver, estão lá todos. Como é que eu sei que eram estes mesmo? Porque na biblioteca
há um exemplar, só um, das Éclogas de agora, que a sobrinha dele, a Luzinha, a Maria da Luz Vaza de Andrade, anotou a lápis quem eram as pessoas. Ele não lhe dava esses nomes, eram nomes de pastores, até que havia uma foice, que era a morte, que aparecia. Quem era a foice e quem era a morte? Obviamente era Salazar. Esse era o pastor que nos queria ceifar a todos, ok? Bom, esta fotografia é dessa época. Ele continua com a camisa de pescador, as calças brancas ainda de dandy, as polainas que também são de dandy. Eu acho este poema muito bonito, mas não o vou ler, porque aqui ele sabe que alguma coisa já está a sangrar. Os espinhos que todos os grandes escritores têm, Camões teve-o, ficou numa cova que ninguém sabe onde é que é. A dele sabemos, a do Camões não sabemos, mas ele também sabia que alguma coisa se passava. Participou ainda em momentos muito importantes para o nosso país, como por exemplo a revista Lusitânia, que é fundamental. Participou e foi ele que desencadeou a grande homenagem ao Eça de Queiroz. Aqui é uma fotografia no Brasil, onde ele foi muito bem recebido. Cá está ele sentado, ao lado com certeza de alguma companheira de lá, e ele sabia, já tinha, não era só opinion maker, ele já tinha faro comercial mais do que nós, porque ele sabia, se os Lusíadas cá vendem 1000, 2000 exemplares, no Brasil vendem 5 ou 10 milhões. Estão a ver? E a edição que nós hoje temos da imprensa nacional Casa da Moeda é a mesma que o Afonso Lopes Vieira fez em 1928 com o padre José Maria Rodrigues. Isto é importante e quase ninguém sabe disto. A própria imprensa nacional ficou atrapalhadíssima quando eu lhes expliquei que se calhar vocês ainda têm, ou teriam que pagar direitos de autor aos descendentes do Afonso Lopes Vieira, que era o padre, que era o mestre Joaquim Correia. Bom, aqui o famoso Ave de Fátima, eu não me vou alongar sobre isto, porque eu escrevi um artigo para a revista de Fátima, identificando a caligrafia, determinados pruridos de escrita, maneiras como ele termina os versos e os reescreve e a utilização da cruz de Cristo. Isto é preto e branco, mas vocês não podem ver, as capitulares estão a vermelho, e isto também era uma coisa que ele usava sempre. Foi ele que fez o Ave de Fátima, que hoje em dia se canta lá, anonimamente, ele quis que fosse anónimo, e aqui, nesta fotografia, temos a procissão com o andor e, espantem-se, o Afonso Lopes Vieira foi sempre servita em Fátima, ok? Cá está ele, passou sempre a ser. Aqui temos a tal viagem à Angola e olhem como este homem quis ser fotografado ao lado do rei, penso que era o rei do Congo, ao lado do rei do Congo e da sua descendência, e foi este um dos desaguisados com Henrique Galvão, porque eles não tratavam como devia ser a mulher do rei do Congo, e ela era uma rainha, este foi um dos desaguisados, por isso ele diz, como mudam os dias, por menos enforcou Albuquerque o Rui Dias, e pelos vistos a ele não lhe aconteceu nada, e por isso pensamos que será que ele foi político ou não? Ele diz que sim. Ele diz que um poeta que nunca passou pela prisão nunca é um verdadeiro poeta. Ele passou por causa do Henrique Paiva Coceiro. Quando ele lá esteve, outro episódio anedótico, mas também aristocrático. Ele foi lá com um pacotinho de bolos oferecer para ele não ter fome. E prenderam-no, obviamente, ok? Mas ele foi lá. Ele fez aquilo que achava que devia fazer. Aqui temos um dos poemas que eu acho mais bonitos, que é o tal aristocrata popular. É o Afonso com a amiga dele, a avó do Mário Botas, que era a senhora Maria Laranja da Praia da Nazaré, e que ele diz que ela é uma fidalga da Nazaré com quem as senhoras finas podem aprender a dar um almoço que tão fino é. Ele tinha a tradição, todos os verões ia lá e ele almoçava com a Maria Laranjo na Praia da Nazaré. E depois fez-lhe um poema, obviamente.
Aqui está o Afonso Lopes Vieira, na varanda, já reconheceram, o mestre Joaquim Correia, que novinho que ele era, e o Reinaldo Santos, o grande Reinaldo Santos. Okay? Aqui temos a procissão dos meninos e das meninas para agradecerem quando souberam que a casa ia ser colónia balnear. Okay? E os bombeiros, obviamente, os bombeiros, para fazer a festa, a descerem. Olhem como São Pedro mudou. As últimas casas de São Pedro eram estas, estão a ver? Não havia mais. E pronto, aí vinham eles. Aqui é uma das bandeiras que ele usava na casinha que existe em frente à capela, que era a Cruz de Cristo, como podem ver, e aqui a tal fotografia que para mim é uma das mais bonitas. E eu leio apenas esse poeminha, que é por ser pequenino, e são quadros só. No claro espelho das águas, mirei-me e não conheci o meu retrato de mágoas que me vieram de ti. Não, nunca olhes o espelho que para mim foi cruel. A mim, disse-me, estás velho. Oh não, não te mires nele. Estou a pensar que também ele não gostaria de ver as rugas, exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, estamos todos para aí virados. Passado alguns anos foi inaugurado um busto que foi feito pelo Francisco Franco no Largo da Rosa, em frente da casa onde ele habitou, no Largo da Rosa. Foi mais um momento estranho, porque aqui tanto estavam pessoas do Estado Novo como tiveram os companheiros dele que eram da oposição. Eu penso que Afonso Lopes Vieira teve um doutoramento que foi o meu, que é sobre a literatura, mas merecia ter um doutoramento sociológico e na área política, porque há muita coisa da vida dele por esclarecer. No fundo, era preciso dar vida a uma estátua e ela já mudou de sítio, já foi de um sítio, já foi para o outro, tem lá as pipocas ao lado, ele já esteve a olhar para o mar, agora está a olhar para a Casa-Museu, enfim, nós vamos fazendo o que podemos. Agora a Casa-Museu existe, pelo menos. Vamos lá ver se ela não fica fechada durante mais tempo do que aquele que nós gostávamos, também não é bom, enfim, não devo dizer coisas muito políticas, mas todos somos políticos, e há um livrinho que a Casa Museu tem e que não faz mais, não pode vender, porque foi o FEDER que financiou. Pá, estas coisas fazemos para aproveitar os fundos, mas depois não podemos divulgar. Pronto, aqui fala de algumas de alguns elementos patrimoniais que estão lá e que era interessante que as pessoas conhecessem. Por exemplo, o Ex Libris, como é que ele foi feito, quando é que apareceu, bom, etc. Esta frase é do Afonso Lopes Vieira e se vocês forem visitar a casa, leem-na lá. E este Cristo foi ele que o fez e andava sempre, quando andava em viagem, era supersticioso com este Cristo, ok? Andava sempre com o Cristo atrás dele. Esta mulher também já morreu e foi a afilhada dele que teve a Casa das Cortes, passou para ela para a herança e depois foi vendida, já faleceu, a Helena Barradas. Ela contou muitos episódios que se passaram sobre a vida íntima do Afonso Lopes Vieira e eu tenho esse material gravado. A outra pessoa fantástica foi o mestre Joaquim Correia, que tinha uma dimensão talvez mais adulta quando conheceu o Afonso Lopes Vieira e tinha também uma dimensão mais estética de toda a elite que o cercava e, portanto, ele pôde ler coisas de outra forma. Este livro também me parece importante porque é uma espécie de... não é uma espécie de... é um inventário de todo o espólio da Casa-Museu. Com este inventário feito, a Casa-Museu podia entrar dentro das casas museus internacionais. Portanto, olhem, é uma coisa que se calhar os Rotary também têm, os da Marinhas de Leiria também têm que agarrar e pode ser interessante. Vocês convidaram-me, portanto eu tinha que dizer alguma coisa. Agora eu vou interromper o compartilhamento
e se tiverem alguma pergunta eu respondo, mas eu compreendo que vocês agora queiram continuar o vosso serão e eu depois enviarei este documento para a Helena Silva, mas se alguém tiver alguma pergunta, estejam à vontade. Eu repito a questão. Alguém tem alguma pergunta? Creio que não, Cristina. Foi um momento maravilhoso. Não podíamos ter esperado uma abertura tão boa para esta nossa Eu sessão. tentei ser rápida, mas às vezes é difícil, está a ver? Mas pronto, eu só queria de alguma maneira que não vos roubar o vosso tempo de serão. Desejo-vos um bom serão, como o Afonso Lopes Vieira fez sempre os serões deles, muito estéticos, indo buscar uns amigos aqui, outros amigos ali, mas compartilhando aquilo que de melhor ele fazia com os outros. Isso é o mais importante. Está bem? Eu depois envio-lhe por mail este documento para si, Helena, está bom? Obrigada, Cristina. Obrigada. Bom serão a todos. Foi um gosto tê-la connosco. Obrigada mesmo. Deus. Obrigada, Cristina. Nós vamos agora prosseguir e temos a nossa outra convidada que está com muita pressa também, não é? Pelas questões que eu já expliquei no início, o nosso recolher obrigatório que começa precisamente hoje, mas no convite que o Rotary Clube da Marinha Grande e o Rotary Clube de Leiria enviaram, estava escrito que cada um dos presentes pode partilhar connosco o seu poema preferido. A melhor forma de o fazer, penso eu, será usar o chat, aqui o bate-papo, e colocar lá o nome. E depois o João Teixeira, a determinado momento, irá chamar um por um, digamos assim, para partilhar connosco. Sim? Portanto, em termos de como nós alinhamos o momento a seguir, eu vou passar todo este ecrã à Mercília, para ela então nos brindar com os poemas que escolheu. De seguida iremos ouvir então os seus meninos, não é? Que ela convidou também para partilharem esta noite connosco. Espero que não estejam a apanhar uma seca muito grande, não? Vamos então ouvir a Mercília. Eu acho que a Mercília vai querer levantar-se e ouvir isto. Não. Força. Então, muito boa noite e dando continuidade ao que a Cristina esteve a dizer e que falou do mar. Eu escolhi a Sofia e o mar. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Creio que também foi esse milagre do Afonso Lopes Vieira. E depois o mar nos olhos das mulheres. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma. E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são marés em noites de tardes e calma. E depois tenho aqui também um poema que eu gosto muito e que fala das ondas. E talvez nunca tenhamos pensado nelas desta forma. Mar, metade da minha alma é feita de maresia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto clamor da maré cheia que nunca nenhum bem me satisfez. E é porque as tuas ondas, desfeitas pela areia, mais fortes se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida por uma nova ilusão entontecida. Este foi o contributo da Sofia esta noite e agora
se me permitirem, e continuando também naquilo que disse Cristina Nobre, vou dedicar à Laurinha um poema que ela já me ouviu dizer e que é de Miguel Torga. E a falar há pouco dos ditadores, que o Afonso Lopes Vieira quis denunciar, este poema do Miguel Torga. Não passarão. Não desesperes, mãe. O último triunfo é interdito aos heróis que o não são. Lembra-te do teu grito. Não passarão. Não passarão. Só mesmo se parasse o coração que te bate no peito. Só mesmo se pudesse haver sentido entre o sangue vertido e o sonho desfeito. Só mesmo se a raiz bebesse em lodo de traição e de crime. Só mesmo se não fosse o mundo todo que na tua tragédia se redime. Não passarão. Arde a seara, mas de um simples grão nasce o trigal de novo. Morrem filhos e filhas da nação. Não morre um povo. Não passarão. Seja qual for a fúria da agressão, as forças que te querem jugular, não poderão passar sobre a dor infinita desse não que a terra inteira ouviu e repetiu. Não passarão. Isto foi para a Laurinha. E do Miguel Torga, um poema para as mães. É um poema triste, mas que depois eu leio outro para outra mãe. Mãe, que desgraça na vida aconteceu, que ficaste insensível e gelada, que todo o teu perfil se endureceu numa linha severa e desenhada, como as estátuas que são gente nossa, cansada de palavras e ternura. Assim tu me pareces no teu leito, presença cincelada em pedra dura, que não tem coração dentro do peito. Chama aos gritos por ti, não me respondes. Vejo-te as mãos, o rosto. Sinto frio. Ou és outra? Ou me enganas ou te escondes por detrás do terror deste vazio? Mãe! Abre os olhos ao menos. Diz que sim. Diz que me vês ainda, que me queres. Que és a eterna mulher entre as mulheres. Que nem a morte te afastou de mim. E agora um poema da mãe, de um poeta mais novo, o José Luís Peixoto, que fala para a mãe como muitas vezes nós não conseguimos falar. E agora falo especialmente para a minha Francisca e para o meu Alain. Boa noite, Alain. Mãe, tenho pena. Esperei sempre que entendesse as palavras que nunca disse e os gestos que nunca fiz. Sei hoje que apenas esperei, mãe. E esperar não é suficiente. Pelas palavras que nunca disse, pelos gestos que me pediste tanto e eu nunca fui capaz de fazer, quero pedir desculpa, mãe. E sei que pedir desculpa não é suficiente. Às vezes quero dizer-te tantas coisas que não consigo. A fotografia em que estou ao teu colo é a fotografia mais bonita que tenho. Gosto de quando estás feliz. Li isto. Mãe, amo-te. Eu sei, tu sabes, que poderei sempre fingir que não escrevi estas palavras. Sim, mãe. Hei de fingir que não escrevi estas palavras. E tu has de fingir que não as leste. Somos assim, mãe. Mas eu sei. E tu sabes. José Luís Peixoto, acho que já tinha dito. Tenho muitos, mas creio que não vou ter tempo. Tenho um poeta que é uma paixão que eu e a minha irmã partilhamos, que é o Nuno Judice. Partilhamos, e agora um poema de amor. Quero escrever-te um poema que tenha um sentido claro, como que os teus olhos me disseram. Poderia ser um poema de amor, tão breve como o instante em que me deixaste ver os teus olhos. Mas o que os olhos dizem não cabe num poema, nem eu sei como se diz
o amor que só os olhos conhecem. Depois, se tiver mais tempo, volto aqui ao Júdice. Não sei se hei de dar agora a palavra à Francisca para intercalar, talvez esteja melhor. Está bem, Francisca? E depois o Alain? Antes da Francisca, eu só queria dizer aqui, percebem porque é que eu gosto tanto de poesia? Acho que sim, depois de a ouvir, penso que não há dúvidas, pois não. Francisco, vamos gostar muito de te ouvir a ti também. Força. Francisca, meu amor. Estou toda arrepiada. Então, vou ler um poema, um pequenino poema do Fernando Pessoa. Eu estou com a voz um bocadinho magoada, porque estou assim estou com as glândulas um bocadinho afetadas. Mas vou ler um pequeno poema, mesmo assim. Então, um beijo é mais do que um toque dos lábios. É um toque de dois corações, de duas almas, de duas parcelas, incandescendo do espírito da vida. Pronto, é um pequenino poema do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, pouco conhecido. Eu gosto muito do Fernando Pessoa e também gostei muito deste poema, porque eu sou muito do beijo, do toque, tal como a professora. E eu percebo perfeitamente. E agora com os tempos do Covid, o beijo e o toque ainda é mais valorizado. E acho que é das coisas mais importantes, porque somos seres humanos com sentimentos e eu gosto de me expressar assim nas pessoas, com o toque e o beijo. E pronto. Que linda! Que linda! Obrigada. Obrigada, Francisca. Nada. Agora o Alain também. Antes do Alain, então eu quero mandar um beijo à Francisca, mas em nome do Miyakoto. E o Miyakoto diz assim: não quero o primeiro beijo. Basta-me o instante antes do beijo. Quero-me corpo ante o abismo, terra no rasgão do cismo. O lábio ardendo entre tremor e temor. O escurecer da luz no desaguar dos corpos. O amor. O amor não tem depois. Quero o vulcão que na terra não toca. O beijo antes de ser boca. Este foi para a Francisca. E agora o Alain. Boa noite. Eu vou ler um poema da Sofia de Melo Braine que chama-se Em Nome da Tua Ausência. Ele é um bocado curto, mas eu acho que ele fala por si mesmo. Acho que ele expressa bem. Não sei, eu gostei dele. Em nome da tua ausência, construí com loucura uma grande casa branca e ao longo das paredes te chorei. É mesmo isso, mas eu achei ele mesmo muito bonito e foi o que eu escolhi. E é muito bonito. É muito lindo, é muito lindo, Alain. Muito obrigada. Então agora deste-me também para ti uma outra ausência. A ausência do Júdice. Quero dizer-te uma coisa simples. A tua ausência dói-me. Refiro-me a essa dor que não magoa, que se limita à alma, mas que não deixa por isso de deixar alguns sinais. Um peso nos olhos, no lugar da tua imagem, e um vazio nas mãos, como se as tuas mãos lhes tivessem roubado o tato. São estas as formas do amor, podia dizer-te, e acrescentar que as coisas simples também podem ser complicadas quando nos damos conta da diferença entre o sonho e a realidade. Porém é o sonho que me traz a tua memória e a realidade aproxima-me de ti, agora que os dias correm mais depressa e as palavras ficam presas numa refração de instantes, quando a tua voz me chama de dentro. Este foi para ti. Obrigado. Obrigado. Obrigada eu. Obrigada e obrigada aos dois meninos que partilharam connosco.
eu penso que agora é o momento de... Tenho mais tempo, só queria terminar. Sim. Já Ok. agora eu queria dar a conhecer um poeta que escreve Eu Gosto e gostava, e gostava de partilhar convosco. Mão ante mão, percorri-te, decorei-te, guardei-te lentamente, como um segredo, não percebendo que pé ante pé, secretamente, te foste afastando, partindo, até seres apenas uma memória. Outro poema pequenino deste mesmo poeta. Não perguntou, nunca perguntou, porque teve medo da resposta e preferiu virar as costas e viver tranquila, com a dúvida, o resto da sua vida. Peguei em todas as memórias e com elas fiz uma trança de memórias que prendi firmemente em redor da cabeça para impedir que o esquecimento as leve. E outro que a Francisca já conhece. Para que me ensinaste a voar, se agora que aprendi, me arrancas as asas, pena por pena. Vou entregar o livro à poeta, que é a minha irmã. Estes poemas lindos são da Helena. Bem, isto não estava mesmo nada à espera disto. Até estou emocionada, que nunca tinha Agora é para tu escreveres. ouvido a minha irmã a ler alguma das coisas que eu escrevo. Alguma das coisas que eu não as conheço todas. Meu amor, muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigada, foi um gosto. E virei sempre que me convidarem, está bem? Gostei muito de vos rever, a alguns, e de conhecer os outros. Muito obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada, muito obrigada, que bom. Companheira Laura, por razões óbvias, até porque eu estou bastante emocionada e vou ter que me despedir da minha irmã, que ela vai sair, eu passava agora a palavra para continuares a conduzir durante mais alguns minutos a sessão, pode ser? Pode ser, claro, claro. Muito obrigada. Então, quando vieres, depois tenho aqui uma coisa para ti. Então, meus queridos companheiros, eu já inventariei aqui um poema que eu gostaria de declamar, que não tenho o talento que tem quem me antecedeu, mas como é para a Helena, por razões óbvias, vou ter que se calhar ficar para mais daqui a pouco. Então, eu perguntava, acho que nem vale a pena perguntar, acho que se vocês participarem, eu julgo que a nossa sessão seria muito mais valorizada. De todo modo, eu julgo que, vá lá, Susana, que tem um jeito fantástico, posso chamar por si, como a minha querida companheira, que tem um jeito, eu digo porque nós conhecemos o talento da Susana e eu olhei para ela e não resisti. Eu agradeço o seu convite, Laura, mas não estou preparada para dizer nada. Só que gostei muito de ouvir a Cristina, gostei muito de ouvir a Mercília e gostei muito de saber, que não sabia, que a Helena escreve poesia. Pois, uma surpresa! Foi uma surpresa muito grande. E gostei de ouvir também a Francisca e o Alain, o colega. Acho que foi uma reunião muito agradável e vamos todos daqui assim cheios, não é? Eu penso que sim. Sim. Então, enfim, uma de Leiria, Ana Isabela. Não. Não, obrigada, mas não estou preparada para... Apenas estou a adorar esta sessão. É realmente diferente e nestes tempos precisamos de coisas diferentes que nos encham a alma e penso que conseguiram. A Helena e a Laura conseguiram realmente hoje
um momento bonito, os momentos bonitos. Parabéns às duas. Obrigada. Obrigada. Agora que eu já voltei, posso Ativou-se. dizer uma coisa. Nós tivemos aqui, tivemos e temos, eu penso que ainda estão connosco, estes dois meninos maravilhosos que partilharam connosco um poema. Eu, quando falei com a Laura, eu expliquei que eu não me atrevo a ler poesia, a declamar poesia, mas, como puderam perceber, eu atrevo-me a escrever coisas que a minha irmã considera poesia. Mas pegando no exemplo destes nossos meninos, destes nossos jovens que estão aqui connosco, eu enfatizo um bocadinho o convite. Vamos partilhar um poema, porque eles também o fizeram connosco. Bom, então, Helena, posso iniciar esse percurso, porque acabámos de estar aqui a falar um bocadinho sobre o agrado que todos estamos a ter. Convidei já duas companheiras, uma de Leiria e outra do teu clube, porque sei que têm um dom especial também para ler, mas não estavam preparadas e, portanto, eu não tendo esse dom, eu gostaria de trazer hoje, porque combinámos, e uma das condições era um poema que nós gostássemos mais. Eu tive alguma dificuldade de escolher o que eu gostava mais, porque eu gosto de muitos, mas achei que, por ser novembro, talvez fosse interessante trazer um poeta contemporâneo, um amigo e companheiro, porque estudámos juntos, portanto, no Colégio da Cruz da Areia. Ele é psicólogo clínico, tem muitos livros publicados, ou vários livros publicados, chama-se Carlos Lopes Pires, e eu gostaria de te dedicar a ti este poema, que é do livro A Noite que Nenhuma Mão Alcança, e é portanto, uma parte em que o poeta escreve cartas aos amigos, portanto um capítulo, uma espécie de um capítulo, porque ele não é uma pessoa nada regular, que o poeta escreve cartas aos amigos. E então é assim: poeta é coisa rara, um tipo que faz descobertas muito improváveis, um encoisador de coisas coisificadas, habitante de um deserto onde tudo indesertou. Por isso colheu a água e nela buscou a salvação, movendo devagar o inverno dentro dela. Depois uniu a sombra no inseto e chamou-lhe novembro. É para ti. Obrigada. Se mais alguém quiser ler um poema para mim, do meu clube, ou de Leiria, ou de outro clube que esteja aqui presente. Quando eu e a Laura pensámos em criar esta noite, nós de facto pensámos em criar aqui um momento diferente, um momento sobretudo também de partilha, mesmo que não tenhamos poemas para declamar, depois deste momento em que os ouvimos, podemos com certeza partilhar algumas das emoções que nós temos. Este será com certeza, Laura, o primeiro de uma série de eventos, de atividades, de sessões que nós vamos realizar em conjunto. Acho que já percebemos que funciona bem. Quando eu lancei o repto à Cristina Nobre, para ela vir partilhar connosco Afonso Lopes Vieira, e ela tinha o seu compromisso e, portanto, tinha o tempo contado, o repto ia um bocadinho mais além. Eu já imaginava, e acho que todos imaginávamos, que seria muito bom ouvi-la. Tudo o que ela conta, todas as histórias, todos os passos de Afonso Lopes Vieira, e, portanto, eu lancei um outro repto, que foi partilhar connosco não apenas aquele bocadinho
num dia em que ela, numa noite, em que ela não tenha o seu tempo contado, partilhar connosco um bocadinho mais sobre Afonso Lopes Vieira. Acho que ficaríamos deliciadas toda a noite a ouvi-la, com certeza. Poderá ser uma das opções, ou outras que qualquer um dos nossos companheiros, dos nossos clubes, deseje, pense, imagine, sonhe. Eu acho que o fundamental é nós estarmos aqui, nós estarmos juntos, nós não estando fisicamente, que era precisamente aquilo que nós mais desejávamos neste momento, como a Francisca disse, tal como tu, Francisca, nós também somos assim, somos pessoas ávidas do toque, do contacto, do cheiro, do olhar, da presença, disso tudo. E temos a certeza que não há de demorar muito e está de acabar entretanto, mas enquanto não acaba, aproveitarmos estes momentos em que estamos e que estamos assim, nesta plataforma que é o que nos permite de alguma forma estar próximos, estando longe, e partilhando isto, partilhando estes momentos, outros momentos, com outro tipo de conversas, de sessões, de partilha. Posso falar, Helena? Claro. É que a Laura há bocadinho lançou-me um desafio. Eu estou em São Pedro e, curiosamente, depois de falarmos, eu olhei para aqui, para a escrivaninha onde estou, e tenho aqui um marcador de um livro que tem também, e que fui eu que fiz para um encontro de amigos e que ofereci na altura, e que, onde está, transcrevi um poema de Afonso Lopes Vieira. Se me permitirem e quiserem ouvir, eu posso ler. Claro que queremos. Pronto, então, é um poema muito conhecido, mas é sempre bonito. Onde a terra se acaba e o mar começa, é Portugal. Simples pretexto para o litoral, verdenal que ao mar largo se arremessa. Onde a terra se acaba e o mar começa, a Extremadura está, com o verde pino que em glória floresça, mosteiros, castelos, tanta pátria ali há. Onde a terra se acaba e o mar começa, há uma casa, onde amei, sonhei, sofri, encheu-se-me de brancas a cabeça e debruçado para o mar envelheci. Onde a terra se acaba e o mar começa, é bruma, a ilha que o desejo tem. E ouço os búzios, até que o som esmoreça, novas da minha pátria, além, além. Afonso Lopes Vieira. Muito bem, que bonito. Que lindo. Que bonito, Afonso Lopes Vieira. Eu vou aproveitar a tu estares a lançar esse repto, porque eu acho que o Afonso Lopes Vieira justifica francamente uma sessão. Pronto, se houver oportunidade ainda este mandato, enfim, se te enquadrar, nós também já temos algumas coisas preparadas, mas de todo modo fica no ar, porque na verdade o Afonso Lopes Vieira é uma figura incontornável e que faz Leiria, Marinha Grande, faz todo sentido. Então, numa noite de poesia como esta, Afonso Lopes Vieira tem de ser mesmo muito destacado. Quem tem a viver ali em São Pedro vai perceber o que a Cristina diz, é tudo vivido, tudo. Aquela casa, aqueles espaços, é tudo assim. Nós já fizemos lá encontros, os Rotários, o Rotary Clube de Leiria já fez lá encontros. Nós invadimos a Marinha Grande, mas por boa razão. Pelas boas razões. Não é? Vocês também invadiram a nossa biblioteca. Exato. Há pouco, até por curiosidade, o mestre Joaquim Correia, o nosso companheiro rotário, o saudoso Guilherme Correia, irmão dele, lembrei-me do coração, esse querido companheiro, que era nosso companheiro de leiria, mas ele vivamente, o coração dele estava na Marinha Grande. E
nunca se pode falar que eu não me lembro do outro, não é? Que eu não partilho e tantos momentos bons que passamos. Talvez agora se dê ainda mais valor à falta da presença, que nem por fotografia, nem por vídeo, não há mesmo, só há as memórias. É verdade, sim. Helena, posso falar? Claro. Olha, eu estive aqui também. Antes da companheira Ana Isabel falar, eu gostava de vos pedir que não me peçam mais licença para falar, por favor. Isto é uma ação informal. Vamos falar. Pois, mas eu tinha que pedir, porque de facto, quando a Helena quando te ausentaste, a Laura, tal como desafiou a companheira Susana, também me desafiou a mim. Eu realmente não estava preparada, mas fiquei aqui a pensar que também seria bom responder ao desafio da Laura e partilhar convosco uma coisa muito simples que eu tenho aqui, que agora não estou a encontrar, mas parece-me que vai aparecer. Vamos ver. Uma reflexão que eu fiz sobre o mar. Fala-se uma coisa que não toma, isto é mesmo uma coisa muito simples, então, mas gostava de partilhar convosco esta reflexão, que é sobre o mar. Vamos lá ver se eu agora encontro. Estava aqui tão bem e agora não vejo. Um momento. Cá está. Que é isto. Mar eterno. Na minha memória, há mar. Na minha vida, há mar. Quando eu partir, continuará comigo o mar. Mar revolto, mar meigo, mar azul, no seu constante murmúrio, mar de amor, mar de saudade, mar de esperança, quanta força e vigor tem o mar. Mar sentido, mar vivido, mar cantado, sol e maresia, beijam docemente o mar eternamente. Muito, muito bonito. E ainda mais porque foi escrito pela companheira. Isto são umas doideiras que às vezes me dão, mas isto está guardado. E agora calhou, olha, aproveitei. Ainda bem que isso acontece. Ainda bem. Pronto, agora tenho que confessar aqui que quando nós organizámos esta sessão, eu pensei que fôssemos ter mais alguns companheiros com vontade de clamar e não tantos com vontade de ouvir, não era? E a Laura também. É isso, mas Era mais ainda vamos ter surpresas, é só olhar para eles e convidar. Força lá, vamos lá convidar. Vamos lá convidar. O Luís. Nós nem nos apresentámos praticamente. Não estou preparado, mas eu desafiava a Helena, uma vez que escreveu, e o treino é que vai fazer com que sinta mais à vontade. Portanto, está em família, avance. Queremos muito ouvir declamar os seus próprios poemas, ok? Eu não faço poemas. Eu confesso que o meu repertório não vai muito para além daquilo que a minha irmã leu. Então vamos ouvir o mesmo nas suas palavras, pronto. São algumas... Penso que estamos todos a pensar o mesmo, estávamos todos ansiosos por ouvi-la. Não é? Pronto, então vamos lá. Vamos lá. Se eu fizer isso, pode ser que nasça à vontade nos outros companheiros de partilharem também? Vamos apostar nisso. Vamos apostar nisso.
Eu ainda por cima estou aqui em grande pé de desigualdade porque eu tive alguém a ler que lê de uma forma divinal, portanto vamos passar uma esponja, esta é a esponja, que é para se esquecerem que já ouviram isto lido por alguém que o sabe fazer, para passarem a ouvir por alguém que de facto não o sabe fazer. Portanto, se isto soar a uma notícia, não é pura coincidência. Mão ante mão, percorri-te, decorei-te, guardei-te, lentamente, como um segredo. Não percebendo que pé ante pé, secretamente, te foste afastando, partindo, até seres apenas uma memória. Não perguntou, nunca perguntou, porque teve medo da resposta e preferiu virar as costas e viver tranquila, com a dúvida, o resto da sua vida. Eu se calhar lia só estes dois, não? Acho que foi experiência. Muito bem, muito bem. São só mais dois os que faltam, pronto, está bem. Ali o companheiro está-me ali a fazer sinais, ok. O Luís incentivar. O Luís incentivar é um grande incentivador. É porque é o vice-presidente, sabes? Pois para o ano tem que ser ele a ler. Ok. Peguei em todas as memórias e com elas fiz uma trança de memórias que prendi firmemente em redor da cabeça para impedir que o esquecimento as leve. E o último, que acho que é o preferido da minha irmã, que a minha irmã, não sei se a Francisca ainda aqui está. Está. Está? Muito bem, muito bem. A minha irmã, agora que ela se foi embora, eu vou contar isto, mas depois isto fica gravado, ela vai ver. Provavelmente sou banida da família, mas não faz mal. A minha irmã gosta efetivamente muito de poesia. E mesmo nesta altura, e não gosta nada de máscaras. A Francisca está aqui, sabe? E então ela pediu, e acabou por ser a Francisca a fazer, que na sua máscara, que é uma máscara branca de pano, que fossem, ela escolheu os poetas, escolheu as citações preferidas e então a Francisca escreveu e a máscara inteira é um poema, tem várias frases de vários pequeninos poemas de muitos poetas. E lá no meio, eu estava a ver quando ela me mostrou e de repente eu encontro lá uma coisa escrita por mim, que é para vocês verem o quanto a minha irmã de facto é tolinha. Pronto, e é este o último poema, se quisermos chamar assim, que ela gostou tanto, que sempre gostou tanto e que eu não vou saber ler, que eu vou ler então, porque ela gosta tanto. Para que me ensinaste a voar, se agora que aprendi, me arrancas as asas, pena por pena por pena. E pronto. Ela já leu esse poema várias vezes lá na sala de aula. Vergonha. E ela adora esse poema, está sempre a falar disso. É isso mesmo, é muito lindo. Obrigada, Alan. Tu também és aluno dela, não é? Sim. Eu estava a falar da Francisca porque efetivamente a Francisca já conhecia, o Alan conheci-o hoje. E ambos leram muito bem, eu gostei muito de vos ouvir. Mas a minha irmã já me tinha dito. Esta é a minha primeira vez a ler um poema assim. Ainda bem! Que bom! És bem melhor do que eu, Francisca, bem melhor do que eu. Então, eu posso ler mais um poema dedicado a nós, a todos nós, que eu acho que tem a ver um bocadinho, tem a ver com o tempo agora. Também é de Carlos Lopes Pires, que é o livro que eu tenho aqui mais à mão.
ser forte neste tempo em que tudo mata e dói, ser generoso apesar do que foge e alcança, dar à gratidão um nome que não baste para nomear o quanto, saber que há janelas que abrem para o que nunca entenderás, e tão humilde vendo a tua sombra envelhecer, diante da luz e das coisas que te trazem agora, estrelas, água, sinais de animais do ar, abre os braços e sossega. Eu tenho coisas muito giras, gosto. Pois tem. Então, companheiros, é isso, é para isto não acabar abruptamente. Eu acho que nos podemos despedir uns minutinhos antes, a menos que algum companheiro queira também usar da palavra e declamar um poema. É agora a oportunidade. e esperamos que sim, para não nos despedirmos assim abruptamente. É porque isto às vezes desliga-se, não tem jeito nenhum. Ou então só nos resta agradecer, mas isso compete a ti, a menos que tu abriste e eu encerro. Faço minhas as palavras da Helena, julgo que foi um bom momento, daqueles que quase nós já não esperamos nestes tempos que correm, e ainda é possível termos este prazer, e eu julgo que embora as reuniões sacrifiquemos muito daquilo que nós gostávamos nas reuniões desta forma, mas hoje conseguimos, julgo que se conseguiu dar aqui um modelo diferente com a colaboração de todos. Não é só preciso declamar, também é preciso estar a ouvir. Não foi preciso serem só rotários, foram os nossos convidados, mesmo com pouca experiência, mas estiveram ao nível dos outros. Quem tem mais jeito, tem mais jeito. Quem tem menos jeito, tem menos jeito. Julgo que estamos todos de parabéns e desejo-vos a todos uma boa noite. Helena, do coração, muito obrigada pelo teu esforço, porque realmente foste tu a grande pivô da noite e mereces aplauso. Obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada a todos. Obrigada. E para a próxima Boa noite. sessão que façamos com poesia, estão todos convidados. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado. A todos. Obrigada. Boa noite.